Em 2023, um francês de 34 anos de idade fez um filme sem experiência de escola de cinema, filmando insetos. Ele usava a câmera do pai dele pra filmar insetos aos 15 anos de idade. Ele jogou rugby, morava no subúrbio da França, em um prédio que é muito estigmatizado lá. E isso vai ser importante pro filme dele, que foi o que trouxe ele pra nossa franquia Evil Dead, que é o filme Infestação. Aqui, gente, eu vou falar sobre o Sebastian Vinicius, que é o diretor que filmou 200 aranhas reais no set de filmagem de Infestação, Infested ou Vermins, lá na França. E como que ele chega agora em Evil Dead, prometendo queimar a franquia de uma forma muito positiva. E como que essa trajetória desse diretor não foi, assim, a sorte que encontrou ele. Foi muito trabalho desde cedo, fazendo curtas-metragens. Então ele não esperou a oportunidade cair do céu. E foi aí que o Sam Raimi e o pessoal da Ghost House Pictures, a produtora do Sam Raimi com o Rob Tapert, que são produtores e criadores da franquia desde os anos 80, chegaram nele e disseram: tu vai dirigir um Evil Dead, vem comigo. O próprio Sebastian Vinicius nos conta que ele cresceu num complexo habitacional chamado Les Arènes de Picasso. Eu não sei falar francês, gente, então desculpem se eu acabar um pouco com a pronúncia aqui. Mas ele nasceu nesse complexo habitacional que fica num subúrbio de Paris, que é muito estigmatizado. É um complexo brutalista, e foi aí que ele teve a ideia de fazer o primeiro longa-metragem dele, Infested, usando esse prédio que ele cresceu, que é um lugar que fica no subúrbio, que é esquecido por essa população mais rica, mais abastada, mais central da França, de Paris. Então ele começa esse fascínio dele com o cinema gravando com a câmera do pai aos 15 anos insetos. Por isso que o primeiro filme dele tem a ver com insetos, aranhas. E ele gravou, de fato, 200 aranhas em microtakes de poucos segundos, porque é difícil de controlar aranhas de verdade. Também lá na parte que as aranhas ficam grandes, ele faz uma mistura de jogos de luz e também a questão, gente, de usar um efeito prático que ele esconde na sombra, porque ele não tinha muito orçamento pra fazer um CGI que trouxessem aquelas aranhas muito bem feitas em computação. Eu vou chegar nessa parte do Infestação com cuidado, mas aqui ele também acredita muito a disciplina dele é o rugby. E ele disse que isso fez ele ter muita resiliência como cineasta, porque ele não estudou, gente, de forma oficial cinema. Ele fez tudo de forma autodidata. E aí ele foi tendo essas ideias de fazer curtas-metragens, mais de 50 curtas-metragens, e aí com o tempo ele foi tendo ideias que foram desaguar lá em Infestação de 2023. Já dá pra ter uma ideia do que vai acontecer em Evil Dead Bird, e que já tá saindo algumas reviews, que o filme tá incrível, que a cinematografia dele é incrível, que o Sebastian Vinicius traz, sim, essa ideia dos novos diretores que trazem algo novo pra franquia Evil Dead, como Lee Cronin fez em Rise, como o Fede Alvarez fez no Evil Dead de 2013. Mas aqui, focando nele, ele traz toda essa disciplina do rugby e também essa falta de um estudo, assim, mais formal. E ele mostra que não precisa disso pra fazer cinema. E ele fez, de fato, de acordo com as reviews, um baita filme de Evil Dead. The whole family can be together again. O diretor tem 3 curtas que são bem importantes pra gente entender o estilo de Evil Dead Burn também. O primeiro deles chama Mayday, e ele é de 2015. Ele teve 1.500 euros de investimento, o que é bem pouco até pros padrões do euro, gente. Ele traz uma ideia de fuselagem falsa de avião, ele acontece dentro dessa fuselagem falsa, e ele traz aquela ideia de claustrofobia pura. Importante isso, tá? Lembra que o filme agora vai se passar na casa, que é o set da casa da Ruby na série, não vai ser mais aquela ideia vertical também que foi de Rise, que era num prédio. Também o curta Crocs, de 2018, que tem uma rinha de cães, brutalidade animal e que traz uma questão de ganância humana. A gente vê sempre o elemento humano por trás de tudo. E também o Paz Bouger, isso é francês, de 2021, 2 anos antes de Infested, que fala sobre vingança, é um terror psicológico, e a gente tem o Jerome Niel, que volta em Vermins. Ele vai ser um dos personagens lá no filme Infested, Infestação. Então aqui a gente já vê o tom do diretor, que é essa questão de falar da psicologia dos seres humanos também em relação àquele ambiente que eles estão inseridos, que é exatamente o que eu acredito que a gente vê já nos trailers e nos teasers e nos materiais promocionais de Evil Dead Burn. E ele mesmo diz incitação direta, agarrar o espectador pelo cabelo e colocar ele dentro da tela. Ele quer que a pessoa faça parte. Isso já tá nos reviews de pessoas que assistiram nesse dia 30, que foi aquele tapete vermelho com os atores lá em Los Angeles, que as pessoas que assistiram do público disseram que esse filme realmente te faz sentir todas as dores, toda a opressão e toda a brutalidade do ambiente que tá se passando o filme, que é aquela casa dos Price. God help us.
Então, em 2023, o Sebastian Vinicius traz pra gente o primeiro longa dele, Infested, Infestação, Vermins. E a gente tem o Caleb como centro dessa narrativa. A gente vê bem as questões sociais, ele constrói os personagens e também os conflitos familiares. O Caleb tem a irmã dele que mora no mesmo apartamento, a mãe faleceu há pouco, tem a questão de problemas com os amigos, com os vizinhos, a questão de ele ser fascinado por insetos, então ele vai lá e contrabandeia uma aranha que na cena de abertura tem um toque, assim, de talvez tenha alguma coisa meio sobrenatural com aquela aranha, muito venenosa, que se reproduz muito rapidamente. Eles usaram, gente, 200 aranhas de verdade. E como tem a imprevisibilidade, né? Eles gravavam nesses takes de 10 segundos a 15 segundos, rapidinho. E todas as cenas que as aranhas ficam gigantes, eles usavam mecanismos que não eram bem animatrônicos e não é CGI, que ficavam escondidos, assim, no escuro. Por isso, gente, que o Sebastian Vinicius é um baita de um cineasta, porque ele consegue fazer com este pouco orçamento, que foi 5 milhões de euros. Isso é pouco, tá, gente? Assim, falando pra gente, aqui no real, no Brasil, 5 milhões de euros, nossa, muito dinheiro. Mas pra produção de filme, isso é um orçamento bem apertado. Então ele fez o que ele pôde e ele fez um filme muito bom, muito interessante, que traz toda essa repercussão política também daquelas pessoas que estão ali naquela quarentena, naquele prédio, porque a polícia e as autoridades tratam eles como vermes. E a brincadeira com o nome, que não é bem uma brincadeira, né, é uma crítica social, vermins, é vermes. É como as pessoas também tratam, as pessoas da alta sociedade tratam essas pessoas que vivem nesse subúrbio e nesse lugar onde o Sebastian Vinicius cresceu quando adolescente, filmando os insetos com a câmera do pai. Então ele trouxe essa camada de crítica social, constrói na primeira parte do filme ali uma relação bem interessante entre aquele conflito da irmã com o irmão, o Caleb, que é o personagem principal, que acaba levando aquela aranha numa caixa de sapato. Aquele pessoal naquele lugar ali, a gente vê que eles são pessoas que fazem parte de uma comunidade que é mal vista pela sociedade, por serem imigrantes, por serem pessoas que estão à margem da sociedade. Então o Sebastian Vinicius já traz essa questão muito forte de conectar esses personagens de uma forma que também traz familiaridade pra pessoas que não são de castas sociais altíssimas, que não são pessoas que têm acesso a tudo. Então essa questão vai ser bem importante também para o quê? Para Evil Dead Burn. A gente vê que ali naquele trailer tem uma construção dos laços de família da família Price e a falta de laço de família com a Alice, que é interpretada pela Suhila Yakub. E o Sebastian Vinicius nos promete trazer um filme que sim, vai trazer essa camada social da relação daquela família com também essa moça, que é essa moça que é a viúva do filho daqueles dois, matriarca e patriarca ali, que é o Edgar e a Susan. E como a gente vê que tem uma questão de maltrato ali, né? Que ele dá a entender que ela vendeu a aliança só porque ela não tá usando. A gente vê que a Susan também já entra nesse ritmo junto com o Edgar. O importante aqui é focar no Sebastian Vinicius, que é um diretor que tá trazendo algo bem novo pro filme e que dizem que a filmografia desse cara e a forma como ele filmou as cenas mais brutais e mais gore são muito assim, tipo, no extremo do limite, que ele teve que cortar uma cena pro filme ganhar a classificação de Rated R. Pra quem não sabe, gente, Rated R é aquele que dá pra entrar com um maior acompanhando, mas é um filme pesado, precisa ter alguém, uma autorização, e o NC-17 é aquele que nem com autorização e nem com maior pode entrar. Pra ele não ganhar um NC-17 e limitar demais a entrada nos cinemas, ele teve que cortar, deixar essa cena mais branda pra que o filme fosse Rated R. Ele já prometeu pra gente, não sei se vocês sabem, um Director's Cut. Ele prometeu um corte do diretor, que nem aconteceu com Fede Alvarez em 2013, que ele tem, né, tem as duas versões, tem a de cinema e tem a outra que adiciona algumas cenas que até aparecem no trailer do filme e não aparecem no filme em si. Ele diz que vai ter, sim, a versão mais forte dele, quando vai sair, como vai sair, se vai ser em streaming, se vai ser... Provavelmente nas versões de mídia física vai ter, em Blu-ray, em DVD, só que a gente tem que esperar pra ver, né, gente? We found you. Então, como que ele foi escolhido? Ele tava lá no Fantastic Fest, no Texas, e o Sam Raimi, e a Ghost House, e a New Line, e a Warner, todo mundo que tá junto agora pra fazer esse filme, pegou e olhou pra ele e disse, cara, a gente vai te dar liberdade autoral pra tu fazer um Evil Dead, vamos lá. Ele recusou outros trabalhos, gente, tipo Street Fighter e Attack on Titan, pra escolher esse, porque deram pra ele essa grande afirmação de que ele teria a liberdade autoral de fazer um Evil Dead. Estão dizendo que esse filme pode ser até o menos sangrento, mas é o mais violento. Porque estão dizendo que o próximo, que é o Wrath, que é do Francis Gallup, que vai sair em abril de 2028, ele vai ser o mais gore mesmo. Ele vai ser aquele que vai ter bastante sangue, e esse promete ser um dos mais brutais. E foi isso que o Sam Raimi gostou no Sebastian Vinicius, foi isso que a Ghost House Pictures gostou no geral. Eles gostaram desse estilo do Sebastian Vinicius, dessa abertura que ele tem também pra falar sobre questões sociais que estão embaixo desse contexto da violência. E é aqui, gente, que ele traz uma referência muito interessante. Vocês já assistiram o filme American History X? Esse filme é um filme muito pesado, ele é com Edward Norton, e tem uma
uma cena na calçada, que eu não vou representar ela aqui, mas ela é uma cena muito pesada. E o próprio Sebastian Vanecek diz que ele trouxe muito disso como referência do filme American History X, daquela brutalidade, daquela visceralidade, pra cenas que a gente vê, de fato, a brutalidade dos Deadites e de como aquela família ali também tá expressando as suas raivas contidas por conta da morte do Will e também por toda aquela questão de estar lidando com o Necronomicon e da gente saber que esses livros e esses encantamentos buscam essas pessoas vulneráveis também. Então ele mesmo diz que ele quis manter o DNA francês no filme, porque os filmes de terror francês, gente, eles são bem menos higienizados. Eles mostram uma coisa assim, realmente do jeito que ela é, menos Hollywood. E aí o Sam Raimi falou pra ele: pode ter certeza que tu vai poder fazer isso. É por isso que a gente quer que tu dirija esse filme, porque é aí que a gente vai mostrar que Evil Dead continua renovando a cada filme, por mais que esse agora faça mais conexões. É uma coisa que esse filme promete mais, até pelas imagens que a gente vê ali nos trailers e nos teasers, né, que mostram o diário, a cabana. Então a gente vê também o desenho do Necronomicon suturado de 2013. Será que não tem mais desenhos dos outros Necronomicons nesse diário também? Então, é isso tudo que o Sebastian Vanecek teve a liberdade pra abordar com essa camada dele como diretor de horror francês, trazer essa falta de higienização, trazer um filme que é realmente brutal, pesado e que os personagens realmente vão ter que lutar com unhas e dentes pra sobreviver. É por isso, gente, que eu acho que a Alice, interpretada pela Sohila Yacoub, vai ser uma das protagonistas mais ferradas de todas. Please, open the door. O resumo da aposta aqui, né, gente? Vermins, que é o filme Infestação, traz essa questão muito mais séria, muito mais política também. Mas aqui, o próprio Sebastian Vanecek, ele vai fazer isso mesclar com a parte mais despojada de Evil Dead. Evil Dead é conhecido por ser uma franquia que é aquela franquia que traz coisas novas e elementos novos. Algumas pessoas nas reviews disseram que não estavam esperando rir em alguns momentos, e que esse filme tem sim um toque de alguns momentos que a gente ri e fica, meu Deus, por que eu tô rindo? E tem cenas engraçadas, que não estão aparecendo tanto nos teasers. Inclusive, tem uma parte da Alice, que é quando ela abre o diário, num dos que eu vi antes de parar de ver os conteúdos, os materiais que estão saindo agora, menos de uma semana antes do filme estrear. Que ela fecha o livro e diz, tipo, whatever. Tipo assim, no, fuck it. Tipo, whatever. Que bobagem isso aqui. Porque também ele vai trazer, acredito, essa mescla pra gente também ter essa ponte pro filme Evil Dead Wrath, que vai se passar na década de 70, em 72, uma década antes dos eventos com o Ash na cabana, e com essas pessoas que podem ser conectadas lá no passado com essas pessoas de agora que a gente tá vendo, tanto de Rise, quanto de Burn, quanto de 2013. Então, a aposta aqui, gente, é que o Sebastian Vanecek vai trazer, sim, essa camada de crítica social pela relação da família. Não vai ser, assim, no macro, como foi o filme Infestação. Mas uma questão importante é da escolha das câmeras, tá, gente? No filme Infestação, ele usa aquelas ultra-angulares em corredores que são muito estreitos, e ele abre aquilo, a gente tem aquela sensação de muita claustrofobia. Eu tô esperando ver muito isso. A gente vê aquela cena que tem da chaminé ali no trailer, aquela cena também no banheiro, que a gente vê que provavelmente a Alice se esconde ali na parte do forro e a Susan vai ali, dar um susto nela. Vai ter, eu acho que muito essa questão de brincar com a câmera. A questão também do one take shots, né? Aquelas cenas que são de um único take, assim, que a gente já viu lá naquele teaser, que foi o primeiro que saiu em abril, da Alice se arrastando e o Edgar amassando ali as pessoas e a tia jogada no chão. Quando a gente percebe mais as questões, né, de como a gente tá montando, tem várias coisas que são bem inconsistentes, por isso que eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho de deixar a gente confusos com esses teasers e trailers também. Dizem, gente, que tudo que saiu agora não é nem 10 minutos do filme, e o filme tem 1h50 pra 2 horas. Tem cena pós-créditos, então esse vai ser meu último vídeo antes do filme sair, porque eu ainda tenho que editar. Eu tô gravando no domingo, depois da live. O Sebastian Vanecek, ele vai trazer essa nova roupagem pra esse filme, que é diferente, sim, de Rise, é diferente de 2013, assim como Francis Galup. Assistam o filme Última Parada no Arizona. Já dou essa dica pra vocês. Assistam depois que passar Evil Dead Burn, pra vocês já irem se preparando psicologicamente, porque é provável que o Francis Galup fez em Evil Dead Wrath. Não é vai fazer, porque o filme já tá gravado. Então, sim, o próximo filme já está confirmado, já está gravado. Temos o elenco completamente fechado. E a moça que faz a Sonya Blade nos últimos filmes de Mortal Kombat, esse que saiu agora, o 2, esse ano, em 2026, que é a Jessica McNamee, é uma das personagens principais. Esse filme promete muito. Eu tô muito empolgado. Eu não acho que vai decepcionar. Eu acho que vai ser um filme que vai entrar pro panteão. Dizem que é um filme que, assim, ó, eu vi reviews de pessoas que eu sou inscrito aqui no YouTube, que são gringos, que foram. Tem a Perry, que é uma moça que fala sobre filmes de terror
terror e filmes no geral, foi nessa premiere, e ela trouxe, logo que ela saiu, ela disse que o filme tá sensacional. É mais uma vez, assim, um filme que realmente entra pra história da franquia de Evil Dead, que duas pessoas que a gente tem que estar, assim, de olho, muito de olho, é o Errol Shand como o Edgar, que é o pai do Will e do Joseph, e a Luciane Buchanan como a Thea, que é a da Vela. Dizem que esses dois são, assim, ó, top notch, são a cereja no topo do bolo, ou o morango, ou a fruta que vocês quiserem. E também a avó, que é a Polly. Eu tô muito empolgado pra esse filme. O Sebastian Vanecek vai trazer uma coisa muito nova, eu tenho certeza, e eu acho que o trabalho dele com a câmera que a gente vê em Infested vai ser lindo de ver no Evil Dead. Evil Dead Burn sai agora essa semana, no dia 9, oficialmente, de julho de 2026. Eu espero muito que tenha pré-estreia, pelo menos no dia 8, em outros lugares, tipo aqui em Porto Alegre, que é onde eu vivo. Mas é isso, gente. Logo que eu assistir esse filme, eu vou gravar uma review não tão editada, porque eu quero tirar ela, assim, ó, o mais rápido possível da câmera e colocar no meu computador pra já fazer um upload. Então, o próximo vídeo que sair aqui não vai ser tão editado quanto esses, porque eu quero trazer a minha review antes de tudo. E com o tempo, a gente vai fazendo lives e conversas pra falar mais sobre detalhes desse filme que vão conectar com Wrath em 2028, acredito eu. Vamos lá, um bom filme pra vocês. Prestem bastante atenção nos detalhes e vamos confabular depois. Até!